Depois do fracasso na última Copa do Mundo, o Brasil encerrou ontem sua participação nas eliminatórias para a Copa de 2026. Esse vídeo é exclusivo para falar dos 3 anos do ciclo da seleção brasileira da Copa de 2022 até aqui. Faltando um pouco mais de 270 dias para a próxima Copa do Mundo, eu vou passar à risca todos os jogos que a seleção teve de 2023 até aqui. Então esse vídeo vai ser muito longo, beleza? Só avisando vocês. Começamos com o primeiro jogo da seleção brasileira após Copa do Mundo. A sensação da seleção, a sensação da Copa do Mundo, perdão, a sensação da última Copa, Marrocos contra o Brasil em março de 23. Marrocos vence por 2-1. Técnico da seleção naquele momento, Ramon Menezes, que tinha sido pavoroso, tinha sido uma coisa patética na Copa do Mundo com a seleção brasileira sub-20. Perdeu para Israel nas quartas de final. Ou seja, o senhor Edinaldo Rodrigues, que era o presidente, efetivou o Ramon como técnico principal e ele teve aí 3 amistosos. O cara conseguiu perder os 2 e ganhar 1. Perdemos para Marrocos esse primeiro jogo. Depois, tivemos a vitória mentirosa contra a Guiné, por 4-1. Aquele jogo que foi na Espanha, por conta do Vinícius Júnior, por conta dos casos de racismo que ele vinha sofrendo. O Brasil jogou com o uniforme preto, venceu a Guiné por 4-1. No último amistoso, antes do início das eliminatórias, o Brasil enfrentou Senegal. Perdeu por 4-2 para uma seleção africana. Coisa que nunca tinha acontecido. O Brasil conseguiu perder de 4-2 para Senegal, com 2 gols do Mané, do craque da seleção senegalesa. Para vocês terem uma noção. Começando as eliminatórias. Fernando Diniz foi contratado em julho de 23. Ele foi ganhar a Libertadores com o Fluminense em novembro. Então ele não tinha ganhado nada ainda. Ele não é um treinador, e não é até hoje, ele não é um treinador badalado. Enfim, estreia nas eliminatórias. 5-1 contra essa mesma Bolívia que o Brasil perdeu ontem. 5-1, lá em Belém do Pará. O Brasil vence com 2 gols do Neymar. Justo nesse jogo, o Neymar se torna o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols. Para vocês terem uma noção. Aí, na segunda rodada, o Brasil vence o Peru por 1-0 em Lima, jogando mal. Jogou mal aquele jogo. Venceu com o gol do Marquinhos. Depois, o empate contra a Venezuela em casa. O Brasil nunca tinha tomado um gol da Venezuela. Nunca tinha tomado um gol da Venezuela em casa. Em casa tinha, mas assim, não conseguiu vencer. O Brasil nunca tinha tropeçado contra a Venezuela em casa. Conseguiu empatar com 1-1 em Manaus. Depois vem a derrota para o Uruguai, por 2-0, fora de casa. O Brasil não perdia para o Uruguai há 22 anos, isso era em 2023. O Brasil, a última derrota que tinha tido para o Uruguai era em julho de 2001. O Brasil não perdia para o Uruguai desde 2001. Fernando Diniz batendo recordes negativos atrás de recordes negativos. Isso é Fernando Diniz. O Brasil não perdia um jogo de eliminatória desde 2015 para a seleção chilena, que era na época do Dunga ainda. Depois que o Tite chegou, o Brasil só venceu e empatou em eliminatórias. O Brasil não perdia há 7 anos nas eliminatórias. Conseguiu tomar 2-0 para o Uruguai lá em Montevideo e para completar ainda teve a lesão do Neymar. Depois, o Brasil perde para a Colômbia por 2-1.
Pela primeira vez, o Brasil perde para a Colômbia nas eliminatórias. Impressionante. 2 gols de Luiz Dias, que tinha acabado de ter seu pai sequestrado. O pai dele estava na arquibancada, né, logo depois dessa história toda. E o Luiz Dias fez os 2 gols da Colômbia e a Colômbia venceu de virada por 2-1. E pela primeira vez na história das eliminatórias também, o Brasil perde 2 jogos seguidos. Mais um recorde batido por você, Fernando Diniz, como técnico da seleção brasileira. Mais um recorde negativo aí para conta da seleção, né? Aí vem o super clássico das Américas. Vem o jogo contra os nossos hermanos. Vem o jogo contra a Argentina. No Maracanã, onde a seleção há 2 anos antes tinha perdido uma Copa América para a Argentina. Nesse próprio Maracanã e pelo mesmo resultado que foi esse jogo. 1-0. Só que em 2021 foi o gol do Di Maria. Em 2023 a Argentina venceu com o gol do Otamendi. O Brasil nunca tinha perdido para a Argentina. A primeira derrota em casa na história das eliminatórias. Na história das eliminatórias. O Brasil nunca tinha perdido para a Argentina em solo brasileiro. E aconteceu. Depois desse jogo, a demissão de Fernando Diniz. A Argentina derrubou 2 técnicos da seleção nas eliminatórias. Passa para 2024. A CBF contrata Dorival Júnior, atual campeão da Copa do Brasil com São Paulo e campeão da Copa do Brasil em 22 com o Flamengo. Ele vem para a seleção. Os 2 primeiros amistosos. O Brasil vence a Inglaterra por 1-0 em Londres. Bate a Inglaterra por 1-0 em Londres. Gol do Endrick no finalzinho do jogo. Logo depois, um amistoso contra a Espanha no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Empate em 3-3, onde muitos dizem que o Brasil foi prejudicado e realmente foi. O Brasil até jogou bem naqueles 2 amistosos. Conseguiu enganar muita gente. Enganou muita gente naqueles amistosos. Inclusive a mim. Inclusive a minha pessoa ficou enganada nesses 2 amistosos. Teria a Copa América no meio do ano. Só que antes tiveram 2 amistosos. O empate contra a seleção tenebrosa dos Estados Unidos, 1-1, e a vitória contra o México por 3-2. E a vitória contra o México, assim, no último lance do jogo, né? No último lance do jogo. O Brasil até jogou com o time reserva aquele dia. Início da Copa América. O início da Copa América. Uma Copa América tenebrosa, pavorosa. Chega a dar vontade de chorar quando fala dessa Copa América. O Brasil estreia contra a Costa Rica. 0-0, um jogo podre, que é o retrato desses 3 ciclos, desses 3 anos da seleção brasileira nesse ciclo aí. Um jogo patético e o empate em 0-0. Segundo jogo, um 4-1 contra o Paraguai, que foi mentiroso. O Paraguai deu 2 gols para a seleção brasileira. O Vinícius Júnior fez 2 gols, o Paraguai entregou 2 gols. Então não era para ser 4-1. Esse jogo foi mentiroso. A seleção também não jogou nada nesse jogo. E no terceiro jogo da fase de grupos, o Brasil empata com a Colômbia e passa em terceiro lugar num grupo que tinha Colômbia, Costa Rica e Paraguai. Olha o grupo da seleção brasileira. E eles conseguiram passar em terceiro lugar. Nas quartas de final, o Brasil enfrenta o Uruguai sem o seu melhor jogador. Cadê o Vinícius Júnior? Estava suspenso. E viu da arquibancada a eliminação da seleção brasileira. Nos pênaltis, onde tem aquela cena emblemática da rodinha da seleção brasileira, com o Dorival de fora, levantando a mão para falar. O Dorival estava assim, ó, levantando a mão para falar, enquanto os jogadores estavam todos reunidos numa rodinha na frente dele. E no último pênalti, senhor Éder Militão bateu
displicentemente, né? Bateu com uma displicência, com uma soberba. Ah, é o Rocher, goleiro que joga no futebol brasileiro, contra o goleiro do Internacional de Porto Alegre. O Militão, zagueiro do Real Madrid, zagueiro do maior time do mundo. Vai bater o pênalti, bate daquele jeito, Militão. Você bate daquele jeito, parabéns. O Uruguai que foi terceiro lugar naquela Copa América, ganhando do Canadá. O Canadá foi mais longe que a seleção brasileira. Parabéns para todos os envolvidos. Senhor Edinaldo Rodrigues, o presidente, senhor Fernando Diniz, senhor Dorival Júnior, senhor Ramon Menezes, os três que passaram como técnicos da seleção. Aí, as eliminatórias voltam. O Brasil vence o Equador aqui em Curitiba por 1-0. Gol do Rodrigo. A estreia do Dorival nas eliminatórias. Jogo fraco. A seleção vence e não convence. A seleção vence e não consegue demonstrar melhoras. Não mostra uma reação. Depois, o Brasil apanha para o Paraguai fora de casa. O Brasil perdeu para o Paraguai em Assunção. 1-0. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o Paraguai faz 1-0 e o Brasil não tem reação nenhuma. O Brasil toma 1-0 do Paraguai fora de casa. Depois, no próximo jogo, o Brasil enfrenta o Chile. O pior Chile de todos os tempos. O Brasil sofre para ganhar do Chile. Mais do que isso, a seleção chilena abre o placar com 1 minuto de jogo. 1 minuto de jogo. O Vargas faz 1-0 para o Chile. O Chile, que agora está passando por uma reformulação, foi a pior seleção dessas eliminatórias em futebol apresentado. Foi a pior. Apanhou de todo mundo. E estava na cara, o Brasil vai perder para o Chile. O Brasil vai perder para a lanterna das eliminatórias. Do nada, vira um jogo impressionante. Igor Jesus e Luiz Henrique fizeram os gols daquele jogo. O ataque do Botafogo. O ataque do Botafogo precisou fazer com que a seleção ganhasse o jogo. Não foi Vinícius Júnior, não foi Rodrigo, não foi Rafinha, não foi Paquetá, não foi Casemiro, não foi Marquinhos que fizeram o Brasil ganhar aquele jogo. Foi o ataque do Botafogo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Foi esse Botafogo que fez o Brasil virar o jogo. O Luiz Henrique fez o gol aos 44 do segundo tempo. Pô, é brincadeira um negócio desse. Sofrer para ganhar de um patético Chile, fora de casa, em Santiago. Beleza? Bom, o Brasil vem jogar no Brasil, no Mané Garrincha. Mais uma vitória mentirosa contra a seleção peruana, que não fazia mais do que obrigação de ganhar do Peru. Ganha de 4-0. Todo mundo empolgado. Agora vai. Ganhamos do Peru de 4-0. Peru também, o Peru que disputou a Copa de 2018, nas eliminatórias para a Copa do Catar, não se classificou. Para a Copa do ano que vem, também não se classificou. A seleção peruana é horrível. Não era mais do que obrigação do Brasil ganhar esse jogo. Seleção peruana que era a lanterna naquela época. Aí, o Brasil completa as eliminatórias não ganhando da Venezuela. Vamos bater palma. Vamos bater palma para a seleção brasileira, que completa as eliminatórias sem ganhar da Venezuela. Uma seleção fraquíssima. Sabe de quanto que a Venezuela tomou na última rodada? A Venezuela, jogando em casa, conseguiu tomar de 6 da Colômbia. A seleção da Venezuela tomou de 6-3 para a seleção colombiana. O Rafinha faz 1-0. A Colômbia empata, a Venezuela empata logo no comecinho do segundo tempo. E aí, aos 20 minutos do segundo tempo, tem um pênalti para a seleção brasileira. Adivinha quem bate? Vinícius Júnior. O pipoqueiro. Vinícius Júnior é pipoqueiro com a camisa da seleção brasileira. Ele vai lá e perde. E o Brasil empata com
com a possante Venezuela. A possante Venezuela. Parabéns aos envolvidos mais uma vez. Para completar o ano de 2024, o Brasil empata com o Uruguai em casa, na Arena Fonte Nova. O Brasil empata com o Uruguai, 1-1, uma atuação horrível, que o Uruguai sai na frente, faz 1-0 com o Valverde e toma o empate do Gerson. Primeiro e único gol do Gerson com a camisa da seleção brasileira. Vira para 2025. A vitória do Brasil por 2-1 em cima da Colômbia, que vence e não convence, mais uma vez, vence e não convence. O gol da vitória do Brasil naquele jogo, aos 53 minutos do segundo tempo. Gol do Vinícius Júnior, que a bola chutada lá de longe, bate em 3-4 e entra no canto do goleiro. Ali não tinha o que o goleiro fazer. O Brasil ganha sem convencer. E aí... Aê, Edinaldo Rodrigues! Excelente, Dorival Júnior! Vamos para a maior humilhação da história da seleção brasileira depois do 7-1. Argentina 4! Argentina 4! Brasil 1. O Brasil foi simplesmente atropelado pela seleção da Argentina. Atropelado em Montevideo, ó, em Buenos Aires. O Brasil não viu a bola. E resultou na demissão do Dorival. A maior vergonha da história das eliminatórias. Lembra que eu falei no jogo do Brasil contra a Argentina aqui no Maracanã, que demitiu o Fernando Diniz? Esse aí demitiu o Dorival Júnior. A Argentina conseguiu demitir nossos dois técnicos que passaram durante as eliminatórias, tirando o Ancelotti, né? O Ancelotti nem conta, teve 4 jogos só. Parabéns aos envolvidos. E aí, a Argentina manteve 3 tabus contra a seleção brasileira. A última vitória do Brasil no Monumental de Núñez foi em 1995. A última vitória do Brasil em solo argentino foi em 2009, naquela seleção do Dunga, antes da Copa da África. 2009, ganhou por 3-1 a seleção do Dunga lá. E o último tabu, a última vitória da seleção brasileira contra a Argentina foi em 2019, na semifinal da Copa América daquele ano, onde o Brasil se sagrou campeão. Mas, dali para frente, a Argentina começou a dominar tudo. A Argentina começou a dominar tudo. E aí a última vitória do Brasil contra a Argentina foi ali. Né? Aí tem o empate contra o Equador, na estreia do Ancelotti. Um jogo que estava todo mundo preocupado, o que ia acontecer, o Ancelotti conseguiu fechar a casinha, empatamos com o Equador fora de casa. Não tomamos gols, depois de uma humilhação daquela, não tomamos gols, e isso já foi importante para ver que a seleção estaria melhor defensivamente e serviu para a gente conhecer o Alexandro, né? O Alex Ribeiro, que ninguém nunca tinha ouvido falar, foi a surpresa daquele jogo. O Brasil vem para a Neoquímica Arena jogar contra o Paraguai, jogo que classifica a seleção para a Copa do Mundo. Um gol do Vinícius Júnior, mas assim, o Brasil dominou o primeiro tempo contra o Paraguai, fez o gol, só que deveria ter sido demais, né? O Brasil deveria ter ganhado de um placar bem maior, mas não ganhou, né? Bateu no 1-0 no Paraguai. Aí veio o jogo contra o Chile, né? Semana passada, o jogo contra o Chile, vitória